Então, o sistema genital masculino ele é formado por dois testículos, o epidídimo, a bolsa escrotal, os ductos deferentes ou canal deferente, as vesículas seminais, a próstata e o pênis. Os testículos, então, ele tem um formato oval, eles têm uma medida de 5 centímetros de comprimento, 2,5 de diâmetro e pesam aí de 10 a 15 gramas. Tá? No interior deles, nós temos os chamados túbulos seminíferos. Não esqueçam dessa estrutura. São responsáveis pela produção dos espermatozoides. Então, quando alguém diz assim, é os testículos que produzem os espermatozoides, vocês vão ir além. E vocês vão dizer, não, são os túbulos seminíferos. São pequenos canalículos que ficam dentro dos testículos, porque vocês são meus alunos. Tá? Então, existe uma doença, uma patologia que nós chamamos de criptoquirdia. Tá? Tá grifada no livro aqui. Depois, bom, na sequência, gente, os espermatozoides, eles são produzidos por um processo que nós chamamos de espermatogênese. Ou seja, é um processo que promove a produção de espermatozoides. E isso ocorre a nível de célula. E normalmente, lá nos testículos em si, a temperatura ela tem que estar de 1 a 2 graus inferior à temperatura corpórea. Tá? Então, hoje, se a temperatura do homem adulto é de 36,5, 34, né, é a temperatura lá da bolsa escrotal, onde os testículos ficam abrigados, protegidos. Tá? Aqui embaixo nós temos o que eu falei para vocês, o testículo em si. Olha só os túbulos seminíferos, são esses canais sinuosos. Tá? E observem que os espermatozoides são lançados nesta região, nessa seção, tá? Que nós chamamos a cabeça do epidídimo, e depois, observem que os espermatozoides seguem esse caminho, fazem essa volta, e depois descem, e aí sobem de novo, nesse canalículo, onde se conectam ao ducto deferente, ou ao canal deferente. Tá? Aqui em cima, então, a cutis e a glande, que é a extremidade do pênis, ou a cabeça em si. Tá? Bom, lá em cima nós temos a bolsa escrotal, né, que vai suportar os testículos, vai abrigar eles. Observem que essa pele da bolsa escrotal ela é muito sensível e ela é formada por fibras musculares, que são consideradas lisas. Tá? Aqui a gente está vendo uma parte do testículo, ou seja, nós chamamos de lóbulo. Tá? O lóbulo é uma estrutura que fica interna ao testículo e ele tem essa ramificação no epidídimo. Por quê? Porque os espermatozoides são lançados daqui do lóbulo, dentro do testículo, para o epidídimo. O epidídimo é como se fosse uma estrutura adjacente ao testículo e que recebe esses espermatozoides para ser lançados depois no canal deferente. O nome está certo, não está errado, é deferente mesmo. Tá? Alguns livros usam ducto. Ducto e canal é a mesma coisa. Tá? Depende da literatura. Na sequência, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, do ducto deferente. Ele é um ducto cilíndrico, tem paredes espessas e varia de 30 a 40 centímetros. Ele tem, então, 4 porções, a escrotal, a funicular, a inguinal e a pélvica. E é na porção funicular, e observe que eu coloquei em azul aqui, né, que ocorre o procedimento de deferectomia, traduzindo, vasectomia. Alguns livros utilizam esse termo que eu falei primeiramente. Tá? Por quê? Porque é um corte no canal deferente. Aonde? Nesta região aqui, funicular, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó, do livro de vocês, na página 77. Tá? Ó, aqui, Prof, pode só confirmar para mim, é derectomia? Deferectomia. Tá? Obrigado.
Se tiver errado no livro, corrige, tá? Mas a princípio é deferectomia, porque são canais deferentes. Bom, então é nessa região, bem próximo à bolsa escrotal, né? Uma região de fácil acesso, diferente, por exemplo, da laqueadura. A laqueadura em si, no caso das mulheres, é quando tu fusiona as tubas uterinas, tu cola elas, né? E aí, de certa forma, os ovócitos, ou os óvulos, eles não saem dos óvulos, eles não têm esse contato lá na tuba uterina com os espermatozoides que são lançados. Dessa maneira, não ocorre a fecundação, né? Então, são dois procedimentos de esterilização, a vasectomia e a laqueadura. Uma, no caso masculina, é mais fácil, é mais barato, né? E menos evasiva. Já a laqueadura é uma cirurgia de esterilização feminina que ela é muito evasiva. Normalmente, até quando os casais decidem, pós-nascimento da criança, na mesma cirurgia, ou seja, se é uma cesariana, já se remove parte do útero, né? Então, assim, se vocês tiverem um tempo, olhem alguns vídeos sobre vasectomia, é uma coisa bem simples, eu vou mostrar depois um videozinho simples, comparado com a laqueadura. É algo surreal, né? E é muito agressiva para o corpo da mulher. Então, eu indico, depois de uma certa idade, o casal já está claro, né, que já é só esses filhos, só essa quantidade de filhos que realmente quer ter, 2, 3, tem mais de 40 anos, já está com a vida madura, faz vasectomia. E detalhe, o líquido, os espermatozoides, eles são produzidos, mas eles não são ejaculados. O que é ejaculado é o líquido prostático e o líquido seminal, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Tá? Bom, as vesículas seminais, elas têm um aspecto lobulado, né, e elas vão secretar um líquido mucoso. Olha só como é importante esse líquido que sai da vesícula seminal. Ele se incorpora, o esperma, gurias. O esperma é o quê? É os espermatozoides, tá? Mais o líquido seminal e o prostático. Então, o que acontece? A presença de açúcar no esperma, a presença de ácido cítrico no esperma, a presença de proteínas como fibrinogênio. Então, essa vesícula seminal, ela tem capacidade de produzir em torno de 60% do volume do sêmen. E, com certeza, através da pressão do canalículo interno, no caso dos canais do canal deferente mais a uretra, tu consegue expulsar, expelir, né, esses gametas que hoje, de 300 a 500 milhões, é a média de um jovem que ejacula em quantidade saudável. Tá? E ao longo do tempo, da idade, a gente vai diminuindo a produção de espermatozoides, tá? Inclusive também o volume. A próstata, ela também secreta mais ou menos aí 25% do volume do sêmen, né? E ela secreta um líquido leitoso, alcalino. Por que alcalino? Porque ele vai participar diretamente da maturação dos espermatozoides. Eu não posso colocar os espermatozoides num ambiente ácido. Como, senhor? Como? Porque a vulva de vocês, meninas, já tem esse caráter. Então, se vocês me perguntarem, professor, desses 300 milhões, no momento da ejaculação, todos vão chegar na tuba uterina para ocorrer a fecundação, caso vocês estiverem, por exemplo, férteis? Não. Pelo menos de 10 a 15%, vocês vão ter aí uma letalidade, porque a vulva tem uma produção de um líquido totalmente ácido que a primeira impressão vai matar essa primeira gama de espermatozoides, pelo menos 10%. O restante vai acabar, por já estar um ambiente semi-alcalino,
eles conseguem subir pelas paredes uterinas de vocês. E para quem é mãe, por exemplo, aconteceu assim. Um só fecundou dentro do período fértil. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês para ilustrar o que eu estou falando do período fértil. Tá? Então, a função da próstata é basicamente isso, neutralizar o pH ácido da uretra e da vagina. Né? Ô, senhor, Oi. ali na vasectomia e na laqueadura, a eficácia delas é 100% ou podem Não, ocorrer alguns casos? não. Bom, já que tu perguntou, vou contar um caso rápido. Olha só, tem um conhecido meu, ele tinha 2 filhos já, tá? E aí ele é professor de educação física, a esposa dele também, enfim. E aí ele já tinha uma idade avançada, tá? E ele se propôs a fazer vasectomia. Preencheu um formulário, tranquilo, né? Foi no médico, fez alguns exames, ficou decidido. Só que o que acontece? Como a vasectomia é ambulatorial, tá? Tu recebe uma anestesia local e depois, na sequência, tu já pode sair tranquilo, inclusive, né, dirigindo. Não é adequado, mas o pessoal sai. E aí, só que antes de fazer a cirurgia, que se eu não me engano era 1 hora, antes de manhã, por volta das 11 horas, isso eu sei porque ele me contou, né? Ele teve relação com a mulher dele. E aí o que acontece? Eu vou buscar a foto aqui em cima só para ver se eu consigo. Aqui, ó. Ele teve a relação e aí depois almoçou e foi fazer a cirurgia. Né? Fez a cirurgia. Tranquilo. Aí o médico disse, ó, tu tem que ficar um determinado período sem relação, até porque tá dolorido, enfim, né? E aí ele voltou. Era 13h30, 4 horas. Ele teve relação com a esposa dele, de novo. E o que aconteceu? A esposa dele passou um mês e meio depois, ela teve alguns sintomas de gravidez. E aí ela descobriu e ficou apavorada. Como assim? O fulano vai achar que eu estou traindo ele. Né? Mas eu não estou traindo, tá tudo certo. Aí ela, vou contar, eu tenho que contar, né? Não tem como. Contou pro fulano e ele ficou apavorado. E daí a mulher dele, tu fez todas as recomendações? Não, eu fiz. Ele falou que era para esperar, não sei o que. O que aconteceu, gurias? Como ele fez antes, como eles fizeram antes a relação, a uretra dele, e é bem provável que ele não urinou, no momento que tu urina, tu passa um jato na uretra, onde fica na parede, na mucosa da uretra, ficaram alguns espermatozoides. E aí é bem provável que a cirurgia foi feita posteriormente, depois ele teve relação de novo, e aí no momento que ele ejaculou o líquido da vesícula seminal, né, esse líquido lavou a uretra dele com alguma possibilidade de espermatozoide, que consegue sobreviver até 72 horas. E aí, esse jato foi emulsificado, ou seja, foi liberado para fora da uretra, e foi através dessa situação que a mulher dele acabou engravidando. Porque ela estava no período fértil, ela não estava usando nada de proteção, né? E aí foi o que aconteceu. Fizeram antes e depois. Por isso que eu digo para a Tainá e respondo, eu não faria. Eu esperaria o tempo que o médico orientou e mesmo assim, depois de um determinado período, sei lá, um mês, aí se fizessem algum exame para comprovar realmente, aí sim talvez eu garantiria. Mas não é 100% por causa desse tipo de situação, no caso do homem, tá? E detalhe, só para responder e terminar a questão da vasectomia. A vasectomia, gurias, ela por mais que alguém diga, dá para reverter, os tecidos vão se aproximar, por quê? Porque tu corta, né? Ó, essa região que tu vai cortar, ó, né? Ó, tô botando o mouse ali, ó, tu vai cortar. E aí o que acontece?
esse tipo de tecido que forma o canal deferente, ele tem essa capacidade de se regenerar. Então é reversível. Fala, Gleise. O corte é aqui, guris, ó. É um corte de 1,5 a 2 centímetros no saco escrotal. E aí se faz tu puxa o canal deferente e já faz o corte. E observem que o que é eliminado pela uretra, né? Opa, aqui, é basicamente, ó, o que eu falei ali da vesícula seminal, ó. A frutose, aquelas substâncias que dão energia para os espermatozoides, elas são lançadas, ó, direto daqui, entrando na uretra, inclusive a próstata também faz o lançamento, né? E aí é eliminado para fora. Essa ponte está quebrada, está rompida, então não tem como passar espermatozoide aqui. Tá? Eu só queria mostrar isso para os guris. E no caso do câncer de próstata, olha a diferença, né? De uma próstata doente e uma sadia. Ou seja, tu tem totalmente a modificação do espaço físico. Para quem ainda não definiu, essa estrutura aqui é a bexiga. Ela vai empurrando e vai fechando o canal da uretra, reduzindo, né, esse espaço, né? E, claro, detalhe importante, ela se aproxima muito também, diminuindo o espaço do reto do ânus. Por isso que quando se faz o toque retal, o médico, ele automaticamente, quando ele coloca o dedo, ele consegue identificar pela posição se existe uma próstata aumentada ou não. E aí ele pede o exame de sangue para confirmar. Bom, no caso das glândulas bulbo-uretrais, né, elas têm um aspecto de uma ervilha. Acho que vocês conseguem identificar ela, né? Essas glândulas. Aqui, ó. Tá? E, de certa forma, elas são importantes porque elas lubrificam, né, no momento do processo de excitação sexual, esse líquido. Então, esse líquido que é secretado faz com que aumente mais a excitação, né, e limpando também a uretra, né, além de lubrificar a própria cabeça, a própria extremidade do pênis. Então, essas glândulas bulbo-uretrais, elas têm essa finalidade, né, limpar a uretra, para que os espermatozoides, né, imagina o Robson, um guri bonito desse, né, ele deve produzir uns 300 milhões só, talvez, aí, né, cada ejaculada, brincadeiras à parte, né, é por aí. Então, qualquer resíduo, qualquer ureia, qualquer proteína que não se deve, né, ter na uretra, qualquer impureza, esse líquido transparente, pessoal, vai fazer essa limpeza. Isso vai ajudar, vai evitar bloqueios, obstruções e até mesmo uma má formação dentro dessa região que é a uretra em si, né? E até eu comentei numa aula, né, que normalmente após a relação sexual existe um tom de cor mais fechado por causa da presença de moléculas à base de açúcar, com moléculas à base de proteínas, que ficam na uretra. E elas se incorporam junto à urina que é formada, e que já foi formada e que, de certa forma, tu vai eliminar. Tá? Com relação ao pênis, eu comentei antes, ele tem, então, músculos que nós chamamos de corpos cavernosos, e ele fica ereto por causa do aumento do fluxo sanguíneo durante a excitação sexual, né? Existe uma distensão dos corpos. Quando eu falo corpos, são os músculos, os feixes fibrosos, né, da parte interna do pênis. Tá? Ele tem um formato cilíndrico. A extremidade dele, que a gente chamou de cabeça antes, é a glande. E não é grande, tá? É glande. Glande.
glande, tá, Robson? Presta atenção. Bom, e embaixo nós temos em azul essa glande, ela, em alguns momentos, principalmente as crianças que não são estimuladas, os recém-nascidos, ao banho, o prepúcio é a membraninha que fica sobre a glande. Então, se a mãe não puxa, observem, se a mãe não puxar, pode ocorrer a chamada fimose. E a fimose, ela só vai acontecer a partir do momento que o prepúcio não for ativo. O que é o ativo que eu digo? A glande em si, ela vai ficar presa e essa membrana não vai abrir. Essa pele não vai abrir. Então é necessário tu estimular, né, para que essa membrana se desconecte parcialmente da glande. Caso contrário, tu vai ter um acúmulo de resíduos e também de bactérias. No caso dos guris, existe a produção de uma substância que nós chamamos de esmegma, que é a parte, é um sebo esbranquiçado, né? E esse esmegma, ele, quando uma criança fica com isso há muito tempo, isso cola. Então é necessário já no início fazer um corte simples, microcirurgia, para remover e evitar uma piora daquele local, por causa da fimose em si. Tá? Aqui, então, algumas estruturas, o corpo esponjoso, feito um corte lateral, né? Os corpos cavernosos, que é basicamente feixes fibrosos. Tá? E esse é o sistema genital masculino. Bom, falando um pouquinho do sistema genital feminino. Tá? Agora, os meninos de plantão aí deem um tempo, mas as gurias entram em ação. Tá? Talvez tenham mais perguntas, tá? Mas, vamos lá. Então, ele é formado por tubas uterinas, útero, canal vaginal e as estruturas externas, que formam a vulva. Tá? Clitóris, pequenos lábios e grandes lábios. A vulva também é chamada de pudendo. Os ovários, eles têm um tamanho de 2,5 a 4,5, uma espessura de 0,5 a 1 centímetro, e eles podem pesar aí de 6 a 8 gramas. Tá? Então, essas são as dimensões do ovário em si. O que é importante dizer é que o ovário, ele é um produtor de hormônio. Tá? Ele secreta a progesterona e o estrogênio. Estrogênio ou estrógeno. Tá? É a mesma coisa. Com relação às tubas uterinas, nós temos uma medição de 10 a 12 centímetros, que são as tubas uterinas. É a mesma coisa que trompas de falópio. Tá? A função das tubas, gurias, é captar o ovócito ou o óvulo que é liberado no momento da fecundação. A tuba uterina é o local onde ocorre a fecundação. Vamos olhar uma tuba uterina agora. Olha que legal isso, ó. Olha só, aqui estão os ovários, número 1 e número 2. Então, daqui vai sair um ovócito maduro. Lembrando que esse ovócito só vai ser gerado depois de um processo celular que vai originar a produção de uma estrutura gamética madura, saudável, da mesma maneira que nós falamos da espermatogênese, no caso dos homens, nas mulheres tem a ovulogênese ou ovogênese. Tá? A nível de célula, durante um ciclo menstrual, vocês têm capacidade de produzir um ovócito maduro e saudável, que vai partir de um dos ovários. E aí, dentro do ciclo menstrual, que gira em torno aí de 28 dias,
Ó, eu vou começar por aqui, depois eu mostro para vocês. Ó. Aqui está o ovário, e aí tu tem um ovócito. Ele ovócito vai entrar pelas fímbrias, que é essa parte ramificada aqui, que faz a conexão dessa tuba uterina. E é nessa região aqui onde eu estou com o mouse, tá? Onde vocês recebem os espermatozoides, que são lançados aqui nessa região, e eles caminham até pela parede, pela mucosa, né? Até essa região aqui. E detalhe, a fecundação ocorre aqui. A fecundação é a união do gameta masculino com o feminino. E esses dois gametas, depois de fusionados, geram o zigoto. Esse zigoto, por pressão e por falta de espaço, e por ação da gravidade, ele acaba o quê? Caindo. Aonde? Aqui, gurias, ó. Nessa região do útero de vocês. Tá? Bom, por que eu falei com relação à importância da ovulação, né? Nesse gráfico, a gente vai ver alguns hormônios que produzem ou que estimulam hormônios como o estrogênio, que é o estradiol, e a progesterona. Observem que ao longo do ciclo, de um ciclo de 28 dias, tá? Normalmente no meio ocorre a ovulação, produção de óvulos. E aí é nesse mesmo período que a gente tem uma grande quantidade de estrogênio e uma elevação, sim, né, da progesterona. E lá em cima ainda mostra dois hormônios que nós chamamos de luteinizante e o folículo estimulante, onde eles estão com uma concentração altíssima. Tá? Então, observem que quando você engravidar, esse hormônio que vocês estão vendo em verde aqui, ele não vai baixar. Por quê? Porque no momento que ele decresce, começa a descamação do útero, traduzindo o processo de pré-menstruação de vocês. Os primeiros sintomas, e aí logo em seguida vem o primeiro sangramento, que pode aí durar de um até 5 dias. Tem mulheres que acabam menstruando 5, 6, 7 dias. Porém, um gruminho curto, né? Umas borras pequenas, né? Agora, quando tu tem essa concentração de hormônio estável, de novo, estável só a progesterona aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, né? Porque ela é produzida pelo ovário, você tem uma condição de gravidez, tá, gurias? Então, Bom, com relação ao útero, ele tem uma caracterização de 7,5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura, ele pesa de 30 a 40 gramas, e como eu falei, o útero, junto com as tubas uterinas, eles são estruturas fundamentais, a gente não pode esquecer, porque a tuba uterina ocorre a fecundação, é o principal processo fisiológico de representação a nível de espécie de um ser, no nosso caso, né, do ser humano. Então, o útero, né, ele vai servir de passagem para os espermatozoides, para encontrar o ovócito, ou o óvulo, né, na tuba uterina. Ele tem uma forma cônica, tá? E detalhe, o útero em si, onde a gente fala do canal do colo, né, ele apresenta uma determinada quantidade de glândulas que vão produzir um muco. Esse muco, ele gira aí de 20 a 80, 90 ml. E esse muco ele é importante porque ele promove uma viscosidade durante o ciclo reprodutivo, né? E isso é uma indicação de fertilidade. Como é que tu sabe isso? Porque as vestimentas íntimas de vocês, meninas, elas acabam se manchando, ou seja, tu percebe, né, uma cor diferenciada, né, quando vocês estão férteis, dentro do ciclo menstrual de vocês. Cada uma, o padrão é 28 dias, algumas têm
2, 3 dias a mais, outras têm alguns dias a menos, enfim, né? Mas não foge muito disso, tá? Claro que tudo isso está relacionado às questões hormonais, tá? Bom, por que que esse líquido também é importante? Porque ele protege contra a ação de agentes estranhos, bactérias, né? E detalhe, essas bactérias, que às vezes ocorre uma contaminação, ela só ocorre por causa da presença de açúcar, um tipo de açúcar que nós chamamos de glicogênio, né? Que se constitui o muco, né? E detalhe, esse muco ele vai se converter a ácido lático e dessa maneira ele vai manter um pH ácido, né? O que vai dificultar a proliferação de bactérias. Então, o fato de vocês terem a cavidade uterina e a vulva de vocês ácida, isso é bom. Por quê? Porque evita em grande concentração a entrada de bactérias, seja numa relação sexual ou até mesmo, né, através do contato via oxigênio. Os vírus podem estar no ar, quando tu está no banho, quando tu está, de repente, utilizando o vaso sanitário, tu pode ter a contaminação. Tá? E muitas mulheres têm por isso, pela contaminação do ar, do contato com alguma peça íntima que talvez não tenha sido bem lavada ou algum acessório, né? Então a contaminação ocorre dessa maneira. Tá? E por isso a importância do caráter ácido, que o corpo de vocês produz de maneira natural, espontânea. Tá? Professor, uma pergunta. Na página 80, a gente tem que falar do endométrio, né? Ou seja, lá no útero, observem, nós temos o endométrio, essa camada mais interna, e o miométrio, camada muscular mais interna, a parte muscular em si. Ela é, então, uma camada mucosa, né? E o endométrio, ele é muito importante porque ele, ao longo do ciclo reprodutivo de vocês, ele vai receber o óvulo que foi fecundado. Então, gurias, o endométrio é nesta região onde o bebê de vocês, para quem já é mãe, vai se desenvolver. O espaço condicionado é aqui. É aqui. Então, há um tempo atrás, o varia de pessoa de mulher para mulher, né, mas em média tem 10 centímetros. Tá? Ela também tem é a parte mais física, né, da mulher, onde tem o contato do ato sexual. A vulva, também podendo chamar de pudendo, e apresenta do monte pubiano, né? Os antigos aí falavam do capô de fusca, essa região aqui do monte pubiano, né? Que é a elevação básica de tecido adiposo, né? Detalhe importante, existe um líquido que promove essa lubrificação durante a excitação sexual. E esse líquido, gurias, é produzido pelo vestíbulo. Pelo vestíbulo, tá? Observem a posição do vestíbulo, né? Ele é totalmente lateral e essas glândulas, elas são imperceptíveis, mas no momento que vocês são excitadas, vocês produzem uma carga, uma taxa, né? E isso é secretado, né? Secretado de maneira natural, totalmente espontânea, tá? Espontânea após a estimulação, óbvio, né? Tá? Deixa eu ver aqui em cima. Uma pergunta. Pode falar. Gente, com relação à mama, tá? O que a gente pode falar? Ela tem uma areola, uma coloração diferenciada, né? Onde vão estar, então, as glândulas sebáceas e sudoríparas, e que se abrem na superfície da pele, lubrificando a papila. A papila mamária é o bico, tá? É a parte extrema da mama. A gente chama de papila mamária, tá? E detalhe, a mama ela apresenta lóbulos que vão produzir leite através do estímulo de 2 hormônios importantíssimos,
Nas próximas aulas a gente vai ver isso. Hormônios que nós chamamos de prolactina e ocitocina.